Que bom estar de volta com a lição de número 12 dessa nossa série de Isaías no projeto da Escola Sabatina. É um prazer ter você. Fale desse canal para os seus amigos, divulgue, se inscreva para receber as notificações, para receber as novidades do canal. Que Deus o abençoe. O objetivo desse canal não é expor a lição dia a dia da semana, mas é fazer um resumo, dar uma visão geral para que o professor e o próprio aluno possam se deliciar com essas mensagens inspiradas da Palavra de Deus. Nessa semana o tema é o desejado de todas as nações. O estudo dessa semana, ele vai tratar exatamente da questão da salvação em Isaías. Aliás, a Bíblia é um livro que fala de salvação, que discute salvação o tempo todo, né? E da perspectiva do livro de Isaías, nós vamos trabalhar um pouquinho com os capítulos 59 até os 61. Quem é o desejado das nações? Todos nós sabemos que é o Salvador, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. O que temos, então, na lição dessa semana? Começando no capítulo 59, nós podemos dizer que temos ali o item 1, que seria efeitos do pecado. A impressão que a gente tem quando lê Isaías é que o povo não reconhece a ação de Deus. Eles estavam com que dizendo assim para Deus: o Senhor não nos quer salvar, o Senhor quer nos incomodar, em outras palavras, né? Mas, no capítulo 59, no verso 1, Deus começa logo dizendo o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, Deus já lança a ideia de que os pecadores poderiam ser salvos se quisessem. A sua mão não estava escondida, né? O grande problema não estava com Deus, nós sabemos disso, mas com o pecado do povo. E aí aparece 59, verso 2, que estudamos nessa semana, de Isaías, o clássico texto que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, tal qual um muro intransponível. O pecado nos separa de Deus e nos separa do nosso irmão também, né? Então aqui ele está falando de algo muito profundo. E ele diz assim: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Isaías 59, 2. A grande verdade é que o pecado ele não afasta Deus de nós, mas o pecado nos afasta de Deus. Ele nos coloca distante de Deus. Você lembra do episódio de Gênesis 3, lá do Jardim do Éden, logo após o pecado, quando Deus foi procurar os seus filhos, Adão e Eva, e eles se esconderam, Gênesis 3, 8, né? O homem se escondeu, como se pudesse se esconder de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, que sabe todas as coisas. Mas essa foi uma atitude, essa é a atitude que o ser humano tem, que você e eu podemos ter quando estamos em pecado. Você já percebeu que muitas vezes a pessoa, o membro da igreja, né, quando ele comete um erro, ele acha que todo mundo sabe, e a primeira coisa que ele faz é se afastar de Deus, se afastar do convívio da igreja, se afastar dos cultos, porque ele está com vergonha, ele está com medo, né? Assim foi com Adão e Eva, num sentido ainda muito mais profundo, né? A verdade é que todos pecaram. Romanos 3, 20 a 23 deixa isso claro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Isaías arremata essa condição pecaminosa e depravada do ser humano, dizendo o seguinte: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem sangue inocente. Aqui há um composto no livro de Isaías e nos outros profetas também, de muita maldade social, de muita exploração, de muita exploração da mão de obra, exploração do ser humano. Quer dizer, ele está denunciando isso como uma característica do pecado. Hoje a gente vê muita gente debatendo essa questão do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político, mas a Bíblia já canta essa bola há muito tempo, mostrando que, na verdade, esta exploração econômica, social, essas disparidades que a sociedade tem, essas injustiças sociais hoje, elas são fruto de uma realidade muito triste, que é a realidade do pecado na vida do ser humano. Então, o que é que você tem aqui, né? Isaías 59, 7, ele está fazendo
digamos, essa radiografia da situação do mundo. Ele diz assim que os seus pés se apressam para derramar sangue, inocente. Os seus pensamentos, diz ele, são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Então, uma descrição terrível da chaga do pecado. Então, nós temos a primeira questão aqui, é a realidade do pecado, ou os efeitos do pecado, que, digamos assim, deslustraram a imagem de Deus no ser humano. Mas há um segundo bloco da lição dessa semana, ainda no livro de Isaías, do capítulo 59 até o 61, que é a solução para o pecado. Se o pecado é uma realidade, a solução também é uma realidade. Isaías 59, 20, Deus diz assim, e virá um Redentor, ou seja, alguém que libertaria, a Sião, e os que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Ou seja, esse texto aponta para duas verdades. Primeiro, que Deus quer salvar, mas somente os que se converterem e aceitarem a oferta da salvação serão salvos. Esse conceito na Bíblia e no livro de Isaías é o que chamamos de conceito do remanescente. Ou seja, quem quer receba de graça da água da vida. Quem quer será aceito e bem aceito e é considerado como o que sobrou entre tanto pecado. Deus tem um grupo que ele salvou. Não porque foi arbitrário da parte de Deus que ele escolheu uns para se salvar e outros para se perder. Não. Ao contrário. Deus quer salvar a todos, mas só vão se salvar aqueles que quiserem, como diz o próprio Apocalipse, né? Quem quiser, receba de graça da água da vida, né? E a verdade é, como é que a gente é salvo, né? Quem quiser pode ser salvo. Nós somos salvos pela graça, que é a fonte do amor de Deus, que é a vontade de Deus em nos salvar, né? Que é a fonte de tudo, a graça de Deus, baseado nos méritos de Jesus Cristo, dispensados na cruz do Calvário, né? E o texto de Romanos 3, 21 a 24 e Efésios 2, verso 8 a 11, ele diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. A fé é a mão do homem estendida para receber a graça, o perdão e a salvação de Deus, mediante a fé, logicamente, em Jesus Cristo. Segundo o texto bíblico, nós não precisamos de obras, que são os nossos feitos, para a salvação. Nada de obras para a salvação. A obra, quem fez, foi Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e dando a sua vida por nós. Pronto, ponto final. Porém, o que nós podemos dizer? Agora, depois que eu sou salvo por Jesus, o que eu preciso fazer? Eu preciso andar nos caminhos de Jesus. Porque o livro de Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é? E aí depois ele fala no verso 10 de obras criadas para que andássemos nelas. O que ele está tentando dizer? Podia ser resumido na seguinte frase: nada de obras para a salvação, para a origem da salvação, nada de obras, mas tudo de obras para o salvo. Aquele que é salvo agora pratica as boas obras, não pelos seus méritos, mas pelos próprios méritos de Jesus. Não pelo seu poder, mas pelo poder de Jesus. A única coisa que ele precisa fazer é exercitar a sua vontade, que agora também é uma vontade transformada pela graça de Deus. E ele então passa a viver uma nova vida com Cristo, cheio de boas obras, segundo Tiago 2, verso 26. Não é? Então a lição termina com um convite. O terceiro tópico seria um convite especial. Nós pulamos do capítulo 59 para o capítulo 60 agora. E no capítulo 60, Deus anuncia, no verso 1, a libertação do seu povo do exílio, que nessa época de Isaías estava no exílio, ao mesmo tempo que os desafia a serem luzes neste mundo de pecado. Ou seja, vocês virão de lá, essa será uma obra de graça, uma bênção na vida de vocês, para que vocês possam também levar esta bênção para outras pessoas ou para o mundo. Não é? Por isso que ele diz, dispõe-te, verso 1, 60, verso 1, e resplandece. Quer dizer, irradia esta luz, que é o seu testemunho, que é a sua vida, e abençoe o mundo que está ao seu redor. É isso que ele está tentando dizer. Não é? Já no capítulo 61, verso 2 de Isaías, Deus diz que o próprio Messias viria proclamar o ano aceitável ao Senhor. O que é esse ano? Os judeus tinham o ano jubileu, que representava a redenção dos escravos, né? Onde eles eram libertos da escravidão, depois de terem servido durante tantos anos, né?
e representava a liberdade, né? Então, nesse caso, Deus está dizendo que Ele vai libertar o seu povo, que vai abençoar o seu povo que está lá no cativeiro da Babilônia e vai trazê-lo para a terra prometida, e se eles quiserem serão uma bênção, não só para eles internamente, mas serão uma bênção para o mundo. Aí temos o ano aceitável ao Senhor. Claro que a gente entende também, em outras profecias de Isaías, que esse cumprimento total, digamos, cabal, não foi com a vinda de Israel ou de Judá do cativeiro para a terra prometida de volta, quando Jerusalém foi reconstruída, quando os muros foram reconstruídos, quando a nação foi restaurada. Porque o pecado continuou e muitos ainda eram desobedientes. Mas mesmo assim, essa profecia aí do ano aceitável ao Senhor, Jesus disse que cumpriu. Não somos nós que interpretamos assim, é Jesus que disse assim. Lucas 4,19, ele disse que ele estava cumprindo esse ano aceitável, esse ano de jubileu, esse ano de graça, esse ano de liberdade para o povo. Agora, não apenas uma liberdade do ponto de vista político e econômico de Babilônia, mas acima de tudo uma liberdade espiritual de salvação, porque Jesus veio trazer esta salvação, essa garantia de vida eterna, de graça, de salvação, né? Então, por outro lado também, como ao ano aceitável do Senhor, há também o dia da vingança do nosso Deus, Isaías 61, verso 2. E volta aquela questão que eu lhes falei no início, que a gente sempre repete aqui. Nós temos que fazer uma escolha entre o ano aceitável do Senhor, que é a liberdade, que é o perdão, que é a salvação, que é a vida eterna, e o dia da vingança do nosso Deus. Para uns, a volta de Jesus, o fim, será uma bênção. Para outros, será uma maldição, porque eles não se prepararam, porque eles não aceitaram o Senhor. Não é? Para a gente terminar, a conclusão dessa semana seria o seguinte. Fazendo uma pergunta para os alunos, conversando um pouquinho. Deus, Ele nos chamou para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso foi com o Israel antigo e isso é com o Israel moderno, que é a Igreja de Deus. Isaías 61, verso 2, Lucas 4, 19. E a grande pergunta é, estamos proclamando isto? Realmente estamos proclamando o ano aceitável do Senhor? Que tipo de atitudes nossas estão impedindo essa proclamação? Nós sabemos que essa é a função da igreja. A igreja foi chamada para isso e a igreja somos todos nós. E a pergunta é, nós realmente estamos... Pergunta para a sua unidade, assim, na prática, o que a gente está fazendo? O que a gente fez na última semana em prol da pregação do Evangelho? Orei com alguém, entreguei um folheto, entreguei um livro, dei um estudo bíblico, que é muito importante. Quer dizer, o que eu estou fazendo de prático e de objetivo nesse sentido? Ou será que eu estou me perdendo com formalismo, com rotina, estou me perdendo no redemoinho das coisas e esquecendo de que eu tenho um compromisso real com Deus, de dispõe-te e resplandece. Essa foi a função de Israel, essa tem que ser a nossa função também. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente volta agora para concluir com a lição de número 13. Um abraço e até lá.